Bom dia! Sábado chegou, mente ativa, saúde em dia, um sol gostoso, 29 graus, dia para aproveitar com a família, com o parceiro, a parceira ou com a própria companhia. O importante é viver com plenitude. Para se ter uma vida plena, é preciso ter flexibilidade, sim. Flexibilidade para lidar com as adversidades que não podemos controlar. Flexibilidade para mudar comportamentos que não estão saudáveis. Flexibilidade para adquirir novos comportamentos que ajudem a nos adaptarmos às mudanças da vida. Fazer tudo exatamente da mesma forma pode ser uma boa estratégia para assegurar bons resultados, mas traz um efeito colateral super perigoso. Nos tornamos enrijecidos, perdemos a segurança de criança que nos permite ousar. Perdemos a criatividade, que é um dos elementos principais da inteligência. Então, procure mudar pequenas atitudes. Sente numa cadeira diferente da mesa, dirija por um caminho novo para ir ao trabalho, use palavras diferentes na sua comunicação, mude, ouse, flexibilize. E para mudar, que tal uma programação diferente nesse fim de semana? O Mente Ativa, claro, que ajuda você com isso. O Teatro Amazonas está com a programação da série Encontro das Águas. É a 6ª edição da série e agora conta com a montagem inédita do Lago dos Cisnes. Quer saber de mais opção para se entreter? A cantora Márcia Siqueira é a atração deste sábado, dia 16, e amanhã da exposição Espaço Jazz, instalado lá no Amazonas Shopping. Além de acompanhar a apresentação da cantora, os visitantes podem conhecer as curiosidades e a história do ritmo musical. Os shows acontecem das 18 às 20 horas, anota aí. Não é só isso, tem um filminho também, um filminho para embalar seu final de semana. O filme Depois a Louca Sou Eu. É um filme brasileiro. De uma forma humorada, o filme retrata o drama da personagem Dani, que tenta levar uma vida normal, mas tem que lidar com suas crises de pânico. Tem dúvida sobre saúde mental? Quer falar direto com a psicóloga aqui que vos fala ou com o psiquiatra, Dr. Luiz Eduardo? Manda sua perguntinha para o @Rádio TV Onda Digital ou pelo telefone, anota aí, 9299334180, 9299334180. A gente responde, você sabe, ao vivo no bloco E Agora Doutor, o último bloco do programa. Agora vamos falar do coração? O coração. O coração sempre assumiu um simbolismo importante em cada civilização ao longo do tempo. No Império Azteca e Maia, o coração era o símbolo central de diferentes mitos e rituais religiosos. Nesses impérios, era a partir do coração que se fazia consciência. No Império Mauá, o coração simbolizava a força espiritual que dava o sentido da vida. Para os egípcios, além de ser o centro da vida, era instrumento de passagem da morte. O coração simbolizava também inteligência, vontade e consciência. Como órgão principal e mais ativo da circulação, o coração carrega em sua operação o sinônimo da vida. Esse significado traz para a pessoa com doença cardíaca uma aproximação concreta e muitas vezes diária da finitude, da morte. A relação da pessoa com a doença e com a própria vida é contaminada por esse mundo simbólico. A complexidade dessa vivência é ainda maior quando entendemos que mudanças pequenas de hábitos poderiam causar melhor qualidade de vida, menor adoecimento e maior expectativa de vida, porém, a realidade mostra que essas mudanças não acontecem ou acontecem de forma muito árdua. Um estudo realizado pelo psicólogo James Prochaska mostrou que apenas 7% dos pacientes cardíacos graves conseguiram mudar seus hábitos, mesmo tendo sido avisados do risco de morte caso não o fizessem. A gente está falando de 93% de pessoas que não conseguiram mudar. Por que é tão difícil mudar um comportamento? Quais as implicações disso para as doenças cardíacas? O estresse pode levar a problemas cardíacos? Qual a relação entre ansiedade e coração? Qual o perfil comportamental
da pessoa que tem um problema cardíaco. É sobre esse assunto que eu já chamo aqui e agradeço de antemão a participação do Dr. Rizieri Gomes, cardiologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maíra. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem aqui. Um prazer estar aqui falar com você e com todos aqui sobre um tema que é cada vez mais frequente no consultório. É um desafio, a gente chama sempre de epidemia do mundo moderno, porque cada vez mais as pessoas estão mais sujeitas à ansiedade e o desafio é a gente criar mais consciência. E são momentos como esse que proporcionam que a gente fale sem preconceito. E, assim, a participação, a contribuição das pessoas é fundamental para a gente ir quebrando barreiras. Porque, pensa bem, com quantas pessoas você aí que está nos ouvindo, assistindo, consegue falar sobre um tema que às vezes é tido como fraqueza, como fase, como meu jeito de ser, e às vezes você carrega aí um problema que tem tratamento e às vezes você demora anos para perceber. E depois é como o conselho de mãe, né, Maíra? Tipo, se você tivesse ouvido a tua mãe, e a gente, na verdade, hoje, é como se fosse aquele conselho, aquele puxãozinho de orelha, ou às vezes aquele afago que precisa, para a gente quebrar barreiras. É um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês. Maravilha. E aqui também conosco o Fabrício Barbosa, gestor estadual, que vai trazer um pouquinho do relato de como é que, né, ele vive ou viveu essa relação aí com o coração, com a ansiedade. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Obrigado, doutora. Doutor Rizieri, bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Na verdade, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, porque eu acho que a gente tem que falar desse assunto com mais leveza, né? Para a gente, justamente, como o doutor Rizieri falou, quebrar barreiras, quebrar preconceitos. É uma situação, uma doença do mundo moderno, e cada vez mais, diante de tudo que a gente é exposto aí, a gente precisa falar com uma forma mais leve sobre isso aí, tá? Eu estou à disposição aqui para vocês aqui para poder contribuir da melhor forma possível. Que bom, vai ser um bate-papo muito gostoso. Rizieri, e aí, qual é essa relação, então, entre problemas cardíacos e ansiedade? É uma relação estreita, né? Sim, começa primeiro vamos assim separar em dois momentos, né? Okay. Primeiro falando de fatores de risco e depois a gente fala de sintomas. Por que isso? Para a gente entender aonde esses caminhos se encontram. A maioria das pessoas ansiosas, elas têm um perfil. Pessoas que têm hábito de descontar no quê? Na comida. Elas buscam muitas vezes uma sensação de prazer ingerindo alimentos que são pouco saudáveis, né? Normalmente você vai no excesso de açúcar, no que te dá mais prazer. Você tem uma péssima qualidade de sono, muitas vezes, porque tua mente não desliga, prejudica a tua qualidade de sono, consequentemente altera teus hormônios, e isso afeta diretamente o teu coração. Não é só uma particularidade dos ansiosos, mas a população, por si só, na sua imensa maioria, é sedentária. Você, às vezes, caminha aí hoje, cada vez pelas redes sociais e acha que está todo mundo levando uma vida fantástica. Não é. A maioria continua em casa, no sofá, sem fazer atividade física. E essa exposição a fatores de risco por longo período acaba te aumentando a circunferência abdominal, aumentando sensações ou até mesmo quadros arrítmicos, né? Quando o coração sai o ritmo fora do compasso e automaticamente a pressão arterial. Então, a gente já falou ali de poucos fatores de risco que fazem com que aumente a tua incidência de doença cardiovascular. E a gente já sabe que a doença é multifatorial e a personalidade é um fator de risco, o estresse é fator de risco. Isso não é novidade, já está aí descrito em diversos estudos. Inclusive tem scores de risco cardíaco que avaliam o teu tipo de personalidade. E os sintomas, então, as crises ansiosas. Importante também, né, Maíra, é a gente definir uma crise ansiosa, numa pessoa ansiosa, porque muitas vezes as pessoas vão no pronto-socorro. É extremamente importante. Você tem que fazer diagnóstico. Toda dor no peito merece atenção. Por quê? A cada 90 segundos uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular. E a gente não fala sobre isso. A gente se acostumou a ver alguém, o fulano morreu de infarto. O fulano morreu de infarto. E a gente
assim, não tem o mesmo medo que a gente tem por outras doenças. Imaginar que são 380 mil mortes ano por doença cardiovascular no Brasil e está todo mundo falando para você comer bem, sair do sofá, se cuidar. Mas a gente continua tendo uma incidência cada vez mais crescente. E a dor no peito também pode ser um sintoma da ansiedade. Você tem ali falta de ar, palpitação, dor no peito, tremores, rigidez. As pessoas pensam que estão tendo um AVC, pensam que estão tendo um ataque cardíaco. Não tem problema, não tenha vergonha de ir no pronto-socorro. Você faz exames e você vê que ali não tem, naquele momento, nenhuma evidência, né, nenhum exame, nenhuma condição que te qualifique para aquela doença, mas não significa que você está bem. Busque a causa. Vai buscar, seja o maior interessado pela tua saúde. Não existe nada, Maíra, mais egoísta no mundo que a tua saúde. Ninguém sofre, recebe, digamos assim, nenhum benefício pela tua saúde. As pessoas ficam felizes por você estar bem, principalmente os seus familiares. Mas fisicamente alguém sente o benefício da tua saúde ou da tua doença? Ou o malefício da tua doença? Não. É só sua essa responsabilidade. Então, quando você começa a entender, tem razão nisso que eu tenho? Eu brinco com os pacientes. Não é um filme muito contemporâneo hoje em dia, mas a gente falava do Ghost, outro lado da vida. Sai do corpo, dá uma olhadinha, enxergue com uma faísca de razão o que está acontecendo com você. Lógico que nós estamos falando de ansiedade. Se tem uma coisa que não tem razão, é a ansiedade, é altamente emocional. No entanto, é o tema de hoje aqui. Mas pratique isso. E daí você tem profissionais que te ajudam a chegar a esse entendimento. É super interessante o quanto que o hábito, né, o comportamento, ele acaba sendo esse fator de risco e o quanto que é difícil mudar. Fabrício, como é que você lidou ou lida com essa questão, né, da mudança ou dos comportamentos que acabam também associados ao estresse? É interessante ouvir o Dosera falar, porque eu começo a voltar um pouco, né, no meu caso especificamente, que foi em 2010, né, comecei a ter todos esses sintomas de ansiedade. É que você fala, é engraçado, porque quando começa a falar sobre isso, falar com outras pessoas, os sintomas são muito similares, né? A dor no peito, a sensação que eu tinha muito era a sensação de pressão alta, a dor na nuca. Fui parar diversas vezes no pronto-socorro, e aí saía de lá com exames, não tinha absolutamente nada. Foi quando a minha esposa, que é psicóloga, né, começou a identificar algumas coisas e falou, olha, acho que é melhor a gente começar a tratar isso de outro jeito. E de lá para cá foi uma evolução, né? Foi uma descoberta. Então, primeiramente, assim, os primeiros meses, que eu acho que todo mundo deve passar por isso, é a rejeição. É você aceitar que isso pode estar acontecendo com você. Por que comigo? Né? Sou um cara saudável, sou um cara tranquilo, por que pode estar acontecendo comigo e você não aceita? E aí tem um período aí de aceitação que é muito complexo, muito complicado. Depois disso eu fui me tratando, né? Fui fazendo essa questão toda e de lá para cá eu vim convivendo com a ansiedade, né? Não tive mais crises de pânico, mas fui convivendo com a ansiedade e hoje consigo identificar a ansiedade. E hoje, com a vida que eu levo, né, hoje eu ocupo um cargo de alta gestão da administração, é um cargo extremamente estressante. A gente estava conversando há pouco aqui antes de entrar, as mensagens começam antes das 6 da manhã no celular. E aí, assim, é o dia a dia, você saber lidar no dia a dia com isso, né? E tem horas realmente, como você está falando aí, que eu acabo descontando em cima de uma comida, né? Ou um pouco mais, a irritabilidade fica um pouco mais acima do normal. Mas assim, hoje eu tenho, né, graças ao tratamento que eu tive ao longo dos anos, desde 2010, tanto com psiquiatra, quanto com psicólogo, com terapia, hoje eu consigo identificar as minhas crises de ansiedade. Né? E eu percebo quando elas estão começando a chegar num grau um pouco mais elevado, que é quando eu tenho, usando o que você falou aí, eu tenho que sair um pouco do corpo, né? Olhar e ver, o que está acontecendo, né? Está passando do limite. Então, assim, hoje eu tenho essas ferramentas, mas eu só tenho essas ferramentas hoje porque eu fiz um tratamento, eu tive terapia e os profissionais da época me ajudaram a ter essas ferramentas, né? Então, por isso que é importante ter isso aí. E eu convivo com isso, né? Eu convivo com isso e eu brinco muito com a minha esposa que eu falo que a vida adulta não é fácil, né? Todos os dias você tem desafios. Eu tenho 3 filhos com idades diferentes de 5 anos cada um. Então, esse é um outro desafio, você conciliar o trabalho, a responsabilidade do trabalho com a questão da casa e a atenção deles. E ser adulto não é fácil, a gente sabe disso. Só que a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? E eu venho aprendendo isso realmente com o tempo.
legal falar sobre isso, porque quando eu vejo algumas pessoas falando com você profissional, eu me identifico, volto muito lembrando dos sintomas que eu tinha, né? E eu sempre achava que era alguma coisa realmente física, alguma coisa que eu estava doente, eu estava infartando, eu estava com pressão alta, que sempre fui um pouco, sempre acima do peso. De um tempo para cá, por conta do estresse, perdi 10 quilos, né? E vou continuar perdendo ainda mais para continuar realmente deixar que o meu corpo esteja preparado para aguentar toda essa pressão, né, do trabalho e tudo mais. Mas é como você está falando, assim, é uma série de fatores que a gente tem que atentar aí para conseguir lidar com isso durante a vida, né? Porque uma coisa que eu me lembro do meu psiquiatra, que ele falava para mim, no dia que ele foi me dar alta, eu perguntei para ele, isso tem cura? E aí ele virou para mim e ele falou assim, olha, vamos falar sobre cura. Ele disse para mim, você vai aprender a lidar com isso. A diferença é que agora você sabe que você não vai morrer por conta dessa crise de ansiedade que você tinha. Você identifica o que tem. E aí, a partir desse momento, a gente vai se adaptando. Aí eu percebo com algumas pessoas que eu converso que também têm crise de ansiedade, que cada um tem suas ferramentas, né? E a gente vai levando aí da melhor forma como tem que ser. Exato, exato. Ótimo relato. E eu tenho certeza que muita gente está se identificando. A gente vai dar uma parada agora e a gente volta logo mais.
chegando, 9h23. Estamos falando sobre problemas cardíacos, ansiedade e saúde mental. A gente estava conversando aqui nos bastidores e o Rizieri falou o quanto tem de pacientes que chegam lá pensando que tem um problema cardíaco e a informação que ele tem que passar é que, na verdade, é a ansiedade. Existe uma dificuldade de aceitação de um quadro, de uma condição ansiosa, Rizieri? Sim. Existe a dificuldade porque a gente começa falando até de cultura. Se você falar que você está ansioso, que você está depressivo, as pessoas vão falar para você parar de frescura, que você é um cara fraco. Você não vai ter coragem de ficar falando isso na tua roda de amigos, principalmente quando a gente está falando de sexo masculino, né? Que tem a necessidade de ser o provedor, autossuficiente, de ser um cara de sucesso, de ser independente. E a mulher também hoje vive jornada dupla, tripla. Ela não pode porque ela tem que ser a mãe do ano, tem que ser a empresária, a funcionária, a esposa do ano, enfim, uma cobrança social. Então as pessoas já, por fim, já têm essa dificuldade de enxergar isso. E é muito mais fácil, Maíra, você apontar o dedo para algo físico. Você aponta o dedo, estou com o meu dedo quebrado. Ótimo, você vai lá, conserta o dedo e resolveu o teu problema. Agora, quando eu falo que é algo da tua cabeça, tipo, doutor, você está me chamando de maluco? Eu falei, não, você está numa desordem. Eu gosto de usar um exemplo, assim, sabe? As pessoas, eu não gosto de tomar remédio porque vicia. Tá, presta atenção. Não é todo mundo que precisa de remédio. Primeiro, você precisa de uma avaliação. Mas imagina que você está com um possível diagnóstico de ansiedade. Você está num carro, num dia de chuva. O limpador de para-brisa é o remédio que eventualmente você precisa. Ele te dá clareza. A terapia é o teu GPS. Mas quem guia o carro é você. O GPS te dá os caminhos e rotas. Mas quem escolhe os caminhos e as rotas são você. A gente utiliza muito a teoria do determinismo. Eu sou assim por causa daquilo. Eu sou assim porque eu era aquilo. Eu sou assim por causa daquilo. Tudo tem muito sentido. Mas nem tudo é fruto do determinismo. Às vezes é o determinismo da tua própria escolha. Tipo, eu escolhi não dizer não para as pessoas. Então eu embuto um monte de frustrações na minha vida porque eu tenho a necessidade e até às vezes a vaidade de agradar todo mundo, para ser benquisto. Mas você tem que ser benquisto pelo que você é, não subjugando você. E se você for ver bem isso, é tão maluco, porque desde pequeno você é educado pelos teus pais, pelos nossos pais, e a gente repete para os nossos filhos, você não ser honesto contigo mesmo. Teu pai fala assim, meu filho, vamos lá na casa da tua tia. Você não está a fim de ir, mas você vai. Você chega lá e fala assim, oi, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui. Não está? Por quê? Porque existe essa cultura da necessidade do agradar. Tudo, o tempo todo, você dizendo sim para todo mundo e esquecendo de se colocar eventualmente, não sempre, porque senão vira patológico. Os extremos são patológicos, né, Maíra? Exato. Então, assim, mas o equilíbrio nisso tudo faz toda a diferença. A hora que você chega no consultório, você tentar conectar ele a isso, tem que tentar usar exemplos mais simples, de uma forma muito prática, para que ele consiga, por si só, entender que ele precisa ir buscar ajuda. Porque a hora que você sai da porta do consultório, você assumiu o controle da tua vida, da tua saúde ou da tua doença. Você pode caminhar aí por um terreno muito largo, cheio de armadilhas, ou um caminho mais estreito, mas que vai te gerar um grande benefício lá na frente. Eu, particularmente, não penso na minha vida para o ano que vem. Eu penso na minha vida daqui a 40 anos. Se você está aí ouvindo e fala assim, a expectativa média da mulher brasileira, 79 anos e meio. Do homem, 76. Tá, mas é a média. Você está na média? Tipo, quais são as suas condições? Você tem lá 3 a 5 refeições dia? Tem um teto para dormir? Então você já está acima da média. Entende? Então, assim, é importante a gente entender que média não é destino de vida, é referência. Que a média da população vive até tanto. Mas a gente tem acidentes, assassinatos, sim, uma série de coisas que reduzem essa expectativa de vida. E o mais importante é você entender que a vida tem que ser equilibrada. E a cabeça é o primeiro passo para isso. Quando você está aberto a uma conversa, a um bate-papo, a entender alguém que vai te analisar sem nenhum preconceito sobre você. Ou seja, olha que legal você poder falar de tudo, sem ninguém ali para te julgar. Você vai na terapia, eu falo, mas doutor, sou eu que falo.
Tipo, ele não está lá para ser teu amigo, né? Ele está lá para tentar te ajudar a saber um pouquinho mais de você. E para te conhecer, você tem que falar sem filtro. Quando você vai querendo criar uma historinha, e Maíra, acho que as primeiras terapias, os primeiros encontros, né, são difíceis, porque o paciente ainda não tem aquela confiança, ele começa a querer criar uma historinha para te contar um fato, e daí o profissional está ali para desmontar você, sem perceber, você está falando toda a verdade, mas no início você tinha falado, não vou falar isso, não vou falar aquilo, o que ela vai pensar de mim? Mas você está na terapia, ela está lá para pensar de você mesmo, né? Então é um desafio. Mas no consultório, às vezes, 10% de cardiologia, 90% de terapia. Bacana. Não, e interessante, principalmente o paciente ansioso, ele quer controlar a terapia. Então, ele já pensa o que ele vai dizer, ele está ali controlando isso no início, né, do processo. Depois, ele já deixa rolar. Então, a própria terapia já é esse exercício de flexibilidade, de aceitação. Eu acho que 2 elementos muito importantes para a mudança de comportamento são a aceitação da condição, a aceitação da dificuldade, a aceitação de uma doença e a confiança de passar por um processo, de mudar. Como é que foi, Fabrício, esse processo? Quais foram as mudanças que você teve que ter a nível de comportamento, de estilo de vida, para lidar com a síndrome do pânico? Olha, foi um processo muito... Essa primeira aceitação, acho que para mim foi a primordial e foi o processo mais doloroso de tudo, né? Eu aceitar que eu estava passando por aquilo e não tinha algo físico, não tinha um diagnóstico de uma doença que, apesar de ser algo, poderia ter sido algo cardíaco, por exemplo, mas naquele momento eu achava que aquilo iria me confortar mais do que saber que eu estava tendo um problema, né, psicológico. Só que, assim, a dor, quem já passou por isso, né, por crise de ansiedade, eu não sei se eu tive alguma crise de pânico, porque eu nunca precisei ser sedado, mas eu tinha casos de tremor, né, de paralisia. E, assim, a dor disso é tão grande e é um processo tão louco, porque, assim, você acaba entrando numa ansiedade, né, da preocupação de ter uma crise. Então, acaba sendo... O medo do medo, né? É, o medo do medo. Então, ele se retroalimenta. E se você realmente... E chega um momento que aquilo é tão incomoda tanto, dói tanto, que você tem que parar e dizer assim, olha, realmente eu preciso de ajuda. E no meu caso, especificamente, eu tenho uma facilidade, porque eu nunca tive esse problema com remédio, né? Quando a minha psicóloga falou assim, olha, você está entrando realmente para entrar em crise, você precisa ir para um psiquiatra, a gente precisa conversar, subir um nível. Você tem algum problema com isso? Eu falei, 0. Eu quero me tratar e eu quero entender o que está acontecendo para a gente continuar. Foi quando eu entendi, né? O psiquiatra conversou muito comigo, Dr. Wader, ele conversou muito comigo e ele falou, olha, é o seguinte, isso aqui eu só estou te dando a muleta. A gente vai fazer aqui, né? Mas você não pode parar a terapia, você tem que continuar, né, fazendo os exercícios e tudo mais, mas aqui o remédio é a muleta, né? A terapia é a tua bússola, mas depende 100% de você. E aí eu agarrei isso para mim, né? E consegui, obviamente, criar as minhas ferramentas para poder desenvolver e trabalhar isso ao longo do tempo. E como eu digo para todo mundo, eu estou curado da ansiedade? Não estou curado da ansiedade. Mas hoje eu consigo identificar, eu consigo me conhecer. Eu sei que eu não vou morrer daquilo, né, que era a ansiedade, aquela crise que tinha, a sensação que dava, que eu ia infartar. Eu já não tenho essa consciência. E quando eu percebo que está passando um pouco mais, eu já paro, me retiro um pouco ali para analisar o que pode estar acontecendo. Só de fazer esse exercício, isso já me ajuda. Mas assim, no meu processo, o mais doloroso foi realmente a aceitação. Que foi um processo de uns 3 a 4 meses, assim, nisso foi bem demorado e doloroso. E isso depende, né? Varia. Tem gente que passa meses e meses e meses com essa dificuldade de aceitar. Eu diria também que é a fase mais desafiadora, tanto para o profissional, para o terapeuta, quanto para o paciente. Uma pergunta que fazem muitos pacientes no consultório e muitos seguidores fizeram também, Rizieri, como saber a diferença, como diferenciar se você está tendo um sintoma de ansiedade ou se você está tendo um problema, um infarto ou algo do tipo, uma arritmia. Enfim. Importante, tá? Assim, existem algumas maneiras de você diferenciar isso, mas nem sempre é tão evidente. Então, a gente vai falar de algumas. O coração, quando a gente fala de infarto ou de angina, que é a dor que vem com o esforço cardíaco,
Uma angina persistente pode ser um infarto, nem toda angina é infarto. Ela geralmente está motivada por um estresse físico ou emocional. Então é aquela boa cena do neto revoltado brigando com o vozinho, ele no momento da discussão vem um impacto e ele, coloca a mão no peito. A dor cardíaca, ela é em peso, aperto ou queimação. Essas são as mais frequentes. Se a gente falasse 95% das dores causadas por infarto são desse tipo. Elas podem migrar para o pescoço, para o braço, para o dorso, mas geralmente você tem um gatilho físico associado, né? Antes de você infartar, muitas vezes o teu organismo dá sinais. Você vai perdendo tua capacidade física, vai ficando mais cansado do que o habitual. Num curto período de tempo, tipo há 4 semanas ou 2 meses, você subiu uma escada. Agora, para você subir, você tem que parar no meio, recuperar o fôlego. Lógico que a gente tem que fazer uma diferença entre a falta de condicionamento. Mas já o emocional são dores, às vezes, atípicas, que surgem do nada, no momento que você teve um dia mega estressante, que você está na pior fase da tua vida, ou às vezes você nem consegue identificar, mas você está dormindo mal, está comendo mal, está numa jornada de trabalho bem estressante e teu organismo começa a dar sensações. Se você está com sensação de palpitação, um exercício simples é você ver a pulsação do teu coração. E você tem aplicativos em celulares hoje, relógios digitais, ou até mesmo bom e velho dedo com ponteiro de segundos. Você segura o teu pulso da mão, e existem diversos videozinhos aí no YouTube para te ensinar, conta 10 segundos e multiplica por 6. Sensação de arritmia não necessariamente é uma arritmia. Às vezes você está ali, meu coração está acelerado, você vai ver frequência de 60, 70. Mas se tiver em dúvida, como eu disse anteriormente, vai no pronto-socorro. Nunca vi ninguém se arrepender de pecar por excesso, né? Agora, a falta de prudência traz muita dor de cabeça, porque no infarto, na doença cardiovascular, tempo é vida. Cada tempo, cada minuto que se passa na demora do atendimento ao paciente com infarto, aumenta o risco de mortalidade. Sim, essa diferença fica ainda mais difícil de reconhecer para um paciente que é ansioso e cardíaco, não é? E ainda acrescentaria mulher, porque os sintomas, às vezes, do infarto na mulher é mais atípico. Então, tá com dúvida? Passa no pronto-socorro. Você tem hoje diversos hospitais que têm protocolo de dor torácica. Em 60 minutos, no mínimo, você já vai fazer um eletro, já vai ter umas enzimas ali, exames de sangue, que identificam se você está ou não está infartando, se você tem possibilidade ou não. Vai fazer uma triagem, vai passar por um profissional. Então, busque sempre o atendimento. Só não negligenciar, vai passar. Não é nada, não é... Ou seja, e se lá no pronto-socorro, mais uma vez, der normal, não se contente com isso. Pronto-socorro não é para fazer consultório. Pronto-socorro é para uma emergência. Se naquela emergência não deu nada, para e vai buscar uma ajuda de forma ambulatorial. Deixa eu ver o que está acontecendo comigo. Porque quantas vezes você precisa passar por problemas para ir buscar ajuda? Uma vez, agora não foi nada, e o dia que for? Porque a ansiedade motiva a crise hipertensiva. É a história do ovo da galinha, quem veio primeiro? A tua ansiedade que aumentou a pressão ou a tua pressão que deu o sintoma que fez você ir para o pronto-socorro? Você não sabe. Mas existem exames que podem te ajudar a fazer isso. E você consegue fazer isso no consultório, não precisa estar frequentando a emergência. Tem muitas pessoas aqui que não têm tempo para cuidar da saúde. Mas fica tranquilo, que a doença vai tirar todo o teu tempo. Daí você vai ficar internado no hospital e vai ter todo o tempo do mundo para cuidar da doença. Mas da saúde você não tem tempo porque não é a tua prioridade. Você percebe o que é saúde o dia que você perde. Enquanto você tem saúde, você está levando a tua vida numa boa. O dia que ela vai embora, você percebe, poxa, como era bom acordar e não precisar de ninguém para ir no banheiro. Você deu valor para isso hoje, acordou enxergando, tomou café da manhã, tomou teu banho sem ajuda de ninguém. Olha que legal, quanta saúde você tem. E a gente não tem nem gratidão por isso. Só percebe o quanto isso é bom o dia que você está na UTI. A gente está num momento muito especial, porque as pessoas tiveram agora há pouco, recente, o caos da assistência geral, pessoal, saúde, doença. Não tem como a gente fechar os olhos e não tirar nenhum aprendizado de tudo isso. Dê valor para o básico. Cuide daquilo que você tem, enquanto você tem. Porque se tem uma coisa que é certa, que melhor idade é uma maneira de fazer você entender de uma forma mais carinhosa para onde você está caminhando. Mas suas funções orgânicas vão deteriorando. E você não vai ficar melhor. Você vai piorar. O grau de piora pode ser dependente do teu cuidado pessoal.
É isso mesmo. A hora de cuidar da saúde é agora. É importante também, né, Zé, entender que problemas cardíacos podem estar relacionados a comportamento que podem também gerar ansiedade. Agora, a ansiedade crônica não tratada também pode ser fator de risco para um problema cardíaco, né? Então, a gente precisa... A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes, Maíra, as pessoas, elas convivem com aquilo. Convivem e, assim, afeta o núcleo familiar. Ela está ali o tempo todo faz parte do DNA dela. Ela fala assim, esse é meu jeito de ser. E não é. Exato. Então, e a longo prazo, o preço que você vai pagar por isso é tão elevado que você pode comprometer suas funções orgânicas. E muitas vezes os danos são irreversíveis. E existe uma crença de que eu preciso manter esse jeito de ser para ter os resultados que eu tive na vida. Então, a ideia de tratar isso também traz um medo de, meu Deus, eu não vou conseguir performar como eu performo, né? É uma situação muito desafiadora e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Fica aguardando aí e até mais.
9h43, estamos de volta aqui com o Dr. Rizieri, com o Fabrício, para falarmos sobre problemas cardíacos, ansiedade, saúde mental. E agora vou chamar o meu parceiro, Dr. Luiz Eduardo, que está por motivos de saúde aqui agora na telinha, tá remotamente, viva a tecnologia. Seja bem-vindo para fazer esse esquenta do E Agora, doutor? O áudio não tá funcionando nesse momento. Vamos ver. Vamos ver o que acontece ao vivaço. É isso. A gente estava falando aqui nos bastidores o quanto que alguns seguidores, né, e enfim, pacientes também estão perguntando sobre sequelas do Covid, a associação entre o Covid ou vacina e problemas cardíacos. O que é que você pode elucidar sobre isso, Rizieri? Assim, a gente já tem aí diversos trabalhos falando do Covid longa. São dezenas de sintomas, né, desde perda de memória, queda de cabelo, dor no peito, arritmias, realmente que pode acontecer. Acontece com um número pequeno de pessoas. A gente tem que ter um certo filtro, porque essa epidemia do Covid trouxe para nós uma sensação de insegurança, de medo, de perda, de luto gigantesco, e potencializa ainda mais aquelas pessoas que tinham um quadro emocional mais fragilizado ou aparentemente estável e de repente perdeu um ente querido, está vivendo o luto até hoje, tem um quadro fóbico, você liga as notícias, não são coisas encorajadoras, né? Agora a gente está fazendo de variante AB da Omicron que vai, tá, a OMS já falou que já vai bombar na América Latina, e daí as pessoas já, poxa, não para de chegar esse tipo de informação para nós. Então, a gente capta isso no consultório. E daí vem pacientes com dor no peito e, eventualmente, tem justificativa para isso. Você vai, existem alguns exames específicos que você demonstra uma inflamação num pedacinho do músculo do coração e que poderia acontecer numa virose intestinal, numa gripe simples, pode acontecer com a vacina, mas com qualquer vacina que você toma de vírus, ela também pode acontecer, inclusive na vacina da gripe, da H1N1, enfim. Só que estamos no momento que vivemos emoções à flor da pele. Então, tudo isso tem um potencial maior. Depois que eu peguei o Covid, eu tenho pacientes que eram mega hipertensos, saíram do Covid sem medicação. 3 semanas depois, voltou com a metade da medicação que tomava. Mas pessoas também que não eram hipertensas saíram do Covid hipertensos. Então, a gente precisa entender que não é uma regra. A medicina ainda tem essa particularidade. Você não consegue, um termo mais moderno, né? Você não consegue escalar atendimento, senão você atendia a pessoa por bloco, né? A galera da pressão alta, a galera da dor no peito. Mas não é. O ser humano é único. As doenças se manifestam de forma adequada. Você lida com elas. Olha o Fabrício contando para nós o relato que as ferramentas que ele teve que desenvolver para aprender. 10 pessoas, provavelmente o psiquiatra, o psicanalista, ele atende 10 pessoas. Desses 10, quantos conseguiram colocar em prática as ferramentas que aprenderam? E às vezes é mais fácil você falar assim, não deu certo com aquele. Tudo bem, você pode não ter tido um relacionamento bom, mas o quanto você se esforçou para fazer a mudança de mentalidade. E dentro da Covid, a gente está vivendo isso hoje. Uma série de sintomas que vão afetando o dia das pessoas e tirando da zona de conforto. Existem exames que a gente consegue fazer isso no consultório para dar segurança. Eu falo assim, o que te traz segurança? Informação. Quanto mais informação você tem, você vai para casa e dorme mais tranquilo, de que você está bem. Sim, a pandemia não é só uma questão de vírus, não é só alteração ou sequela biológica, existe um contexto cultural, econômico, social, psicológico, que a gente precisa botar na conta, né? Então, a gente precisa realmente entender que é uma experiência como um todo. Vamos falar sobre mudança. O Rizieri estava contando para a gente, né, Fabrício, que ele também é a prova viva. O que você poderia nos ajudar? Eu falo o seguinte, assim, principalmente, ou quem vai assistir isso aqui depois, lá no YouTube. A minha mudança não foi diferente de ninguém, meu gatilho de mudança foi dor. Estava um dia jogando um vôleizinho de areia e, de repente, rodei o meu joelho e tive uma dor. Essa dor fez eu cair no chão, só que eu pesava 128 quilos.
10h04, estamos de volta no E Agora Doutor. O meu parceiro do outro lado da telinha, mas aqui para a gente falar sobre ansiedade, problemas cardíacos, saúde mental sempre, não é? Luiz Eduardo, vamos falar sobre a dificuldade que o paciente tem, inclusive, de não só de aceitar o tratamento, mas também de entender que existe um processo, porque como é um paciente ansioso, ele quer o resultado e de imediato, não é? Exatamente, Maíra. A ansiedade, ela, assim, eu acho que é importante a gente falar o que é a ansiedade normal, o que é a ansiedade patológica. A ansiedade é um processo normal que qualquer ser humano tem. Né? Ela é um alarme que nos previne do perigo, né? Então, é uma coisa bem instintiva. Agora, quando ela passa a ser disfuncional, não tem uma explicação lógica, aí a gente começa a entrar numa dificuldade muito grande, porque, principalmente quando as pessoas são mais rígidas, têm mais autocobrança, pessoas perfeccionistas, muito preocupadas, elas querem resultado realmente imediato, né? E isso acaba, às vezes, prejudicando muito o tratamento, porque o resultado ele não é feito de um dia para o outro, tá? A gente tem hoje tecnologias, né, as medicações, as terapias, a gente pode até minimizar os sintomas mais desconfortáveis, como palpitação, sudorese, calafrios, né, aquela perturbação, aquela sensação de que acha que vai ficar louco. Mas a crença, né, a como a gente foi construindo tudo isso, Maíra, isso precisa de tempo para ser reformulado, né? Isso é um trabalho de garimpagem, bem devagar, e aí trazer isso para a consciência dos nossos pacientes, das pessoas que procuram ajuda, às vezes é um processo mais complicado. Mas a maioria consegue aceitar, consegue entender e a gente consegue dar um freio e ir metabolizando devagarinho essas questões em torno das ansiedades. O que você falou é super importante, porque também corre o risco, e às vezes acontece, do paciente achar que com a remissão dos sintomas está resolvido, quando que as mudanças mais profundas, né, da forma de pensar, da forma de lidar com as situações, isso ainda não mudou, e aí ele abandona o processo, o tratamento e depois volta com uma crise, não é? Perfeito. Perfeita a tua colocação. Inclusive, puxando o link aí do que o Fabrício falou, né? Ele precisou entrar num processo terapêutico para reformular algumas crenças dele, né? Para entender, ele precisou buscar, e o Fabrício é um cara muito, muito técnico, muito didático, ele vai atrás de informação, posso falar, que eu conheci ele pessoalmente. Então, ele foi atrás de informação, ele foi atrás de conhecimento, ele foi atrás de se flexibilizar para a mudança, né? As pessoas mais inflexíveis, quando o pensamento fica muito inflexível, a gente vai quebrar. Não tem jeito, e a gente vai quebrar diversas vezes, tá? Então, inteligência emocional acaba sendo igual à flexibilidade do pensamento. Então, esse processo de construção e desconstrução das nossas crenças, dos nossos hábitos, é um processo. Ele é um processo que não é linear e ascendente, tem momentos de lapsos e de quedas, e é natural, porque isso é inerente, é inexorável à nossa condição de ser humano. Né? O nosso cérebro, ele busca para se manter dentro daquela zona de conforto, daquele padrão de pensamento que ele construiu. E a gente já vem falando disso em alguns programas atrás, né? Que a gente procura sempre, em terapia, buscar novos caminhos, novas alternativas de pensamento. A medicação não vai fazer isso por você. Tá? Isso é importante. A medicação, ela alivia, quando bem indicada, ela ajuda muito, mas mudança de crença, filosofia do processo de pensamento, só com processo terapêutico. Exatamente, exatamente. Deixa eu só falar novamente aqui os canais para você que está nos assistindo acessar e fazer a sua pergunta, @Rádio TV Onda Digital, ou @_Maíra Mendes, ou @Luiz Vavric, não é isso?
Esse meu arroba tá difícil com esse sobrenome, né, Maíra? Vamos mudar isso, vamos facilitar a vida. WAWRICK, gente. Tá? Pode lançar essa pergunta e a gente responde. Mas uma coisa em relação à crença, que eu acho que é um caminho até mais difícil, é quando a pessoa tem a crença de que isso é um jeito de ser, a ansiedade é um jeito de ser, e por ser um jeito de ser, é a responsável por ter os resultados que teve durante a vida. Logo, o tratamento, sair da ansiedade, é super perigoso, é ameaçador, é como se a pessoa realmente perdesse o que conquistou, saísse desse lugar, não é? E assim, às vezes eu me questiono, sabe? Jeito de ser. O que é esse jeito de ser? É ser inflexível? Então, está precisando de um sofrimento? Então não é o melhor jeito de ser. Né? É claro que nós temos as nossas condições temperamentais, e que muitas vezes, em determinados contextos, em determinadas situações, nos foram favoráveis. Né? Mas os contextos são cíclicos e mudam diante de circunstâncias da vida. E às vezes esse temperamento não se encaixa, esse jeito não se encaixa. Então, você abrir mão um pouco dele, não é abrir mão completamente, você não vai ser uma pessoa despersonalizada por causa disso, né? Você não vai deixar de ser quem você é. Você só vai estar adquirindo mais informação, mais conteúdo e abrindo o seu leque de opções para poder sair desse caminho que hoje não te faz tão bem, né? Que te ajudou, quem sabe, a alcançar valores sociais, econômicos bons, altos, mas que hoje tem um preço a se pagar. Então, a gente poder entender que cada fase da vida a gente tem a capacidade, a gente precisa disso para se adaptar, a gente precisa ser uma metamorfose ambulante, né, Maria? Como diz Raul Seixas. A gente precisa ter essa capacidade de mudar. E como eu falei no início do programa, é começar com mudanças pequenas. O quanto que nós somos enrijecidos no dia a dia, né? A gente vai sempre no piloto automático e faz sempre a mesma coisa. A gente acaba inibindo, inclusive, essa nossa capacidade de raciocinar, de pensar diferente, de criar, de resolver problemas, não é? Verdade. E assim, a gente entra no automático, é natural. Né? É um processo natural, claro. Até para uma questão de preservação de energia. A gente tem um caminho ali que a gente vai de olho fechado e vai que vai. Mas o que eu acho importante, assim, é que conforme a gente vai desenvolvendo a nossa consciência, a gente vai tendo uma amplitude da consciência, a gente consegue enxergar essas sombras. Semana passada eu falei um pouquinho do Jung, que é uma teoria psicanalítica que eu gosto, né? E ele fala muito dessa coisa da gente poder trazer o nosso aspecto de luz para a nossa sombra. Não é negar a nossa sombra, é poder iluminar com a nossa luz interior a sombra que fica ali na periferia, que muitas vezes nos domina e a gente não se dá conta. E acaba virando refém disso. Então, acho que a pergunta hoje é assim, o quanto eu estou refém de mim mesmo? Né? O quanto eu estou prisioneiro de mim? Que armadura é essa que eu botei ao longo da minha vida que hoje está enferrujada e não está me ajudando mais a minha vida? Tá? É sempre esse processo filosófico. E aquilo que o Fabrício falou é uma grande verdade. Porque se você tiver condição, né? Poxa, nem sempre alguém tem acesso, mas fazer uma terapia, fazer um mergulho de autoconhecimento, puxa, é tão gostoso. Não é fácil, assusta, como o Gisele fala, você sentar na frente de um profissional, entendeu? Principalmente as pessoas mais ansiosas, que ficam muito receosas de serem julgadas, de não serem benquistas, né? Traz um desconforto inicial. Mas ali numa terapia, você não está ali para ser julgado, você vai estar sendo entendido e trabalhando em dupla. É um processo que trabalha em dupla, não é um cabo de guerra, né? Existe sempre livre-arbítrio, e o poder de decisão é sempre seu, do paciente, e não do terapeuta, mas existe um conluio aqui entre os dois, onde se vai criando caminhos alternativos, onde possa trazer um conforto, uma melhor qualidade de vida, e uma percepção de si mesmo, onde você para de se sabotar também, de sabotar os outros. Exato. Né? Exato. Um jeito de ser
como você falou, né, um jeito de ser inflexível que está trazendo sintomas, que está trazendo prejuízo, que está tirando a satisfação de viver, nunca pode ser um jeito de ser bom, né, saudável, positivo. Agora, por que será, né, você falando da filosofia, por que será tão difícil, por que é tão difícil mudar um comportamento? Então, aí a gente vai abrir leque. Na minha opinião pessoal, assim, é muito mais difícil quando a gente é condicionado. A gente aprende muito por modelagem, por espelhamento. Então, assim, se a gente vem de uma família, e até por aquela questão de sensação de pertencimento a um grupo, né, e essa família tem um contexto mais ansioso, a gente entende que o certo é trilhar por aquele caminho ansioso. E aquilo fica fixado, né, fica cristalizado. Então, quando você consegue se permitir sair um pouco dessa pressão que a gente chama de pressão, essa pressão superegóica que vem da sociedade, da família, e se permite viver experiências, né, dentro de um ponto de vista saudável, onde você vai ver que, poxa, existem outras maneiras de lidar com os problemas, isso me traz uma sensação de liberdade. Só que tem muita gente, Mayra, que quando tem essa percepção, sente até culpa, sabe? Tem gente que se sente culpado de, poxa, será que eu vou estar traindo então a minha família, por eu estar funcionando de forma diferente? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou semana passada da autoestima também, sabe? Sim. Você modular, você entender um pouco como funciona a sua relação para consigo mesmo e para com, de você mesmo para com o mundo. E como que você faz essa troca. E não tem problema nenhum a gente cambiar, a gente tentar mudar. É uma experiência, é se permitir experimentar. Agora é difícil, porque a gente está ali condicionado desde a infância, né? Não é uma coisa fácil, não é um passe de mágica. É super difícil, né? A gente estava falando bastante nesse programa sobre a aceitação, aceitar a si mesmo, aceitar a doença, né? E o budismo traz esse conceito, esse entendimento de que o adoecimento ele está relacionado com apego. Então, existe um apego da maneira que eu sou, um apego das minhas rotinas, um apego, né, das coisas, das situações. E sair disso é ameaçador, porque é novo, porque traz a incerteza, e a incerteza traz a insegurança. Você traz uma teoria que até eu não tenho como falar a favor, né? Até pela imagem que está aqui atrás, né? Eu não tinha me tocado para isso. Mas a filosofia budista, hinduísta, a filosofia oriental, eu falo abertamente, eu sou fã, né? Porque ele realmente traz essa ideia do desapego, do poder se desapegar, né? E se desapegar de si mesmo, muitas vezes, no sentido de valores que não te fazem mais bem, né? Se desapegar de escolhas que muitas vezes inconsciente te levam ao sofrimento. Então a gente poder transitar aí, trazendo ainda, dentro da filosofia budista, sempre o caminho do meio, né, os extremos, os excessos, a gente não consegue ter por muito tempo um sucesso, uma plenitude de vida. E é muito difícil hoje em dia, né? Tá tudo muito dicotômico, tá tudo muito 880, né? As pessoas expressam suas opiniões assim pelas redes sociais e isso influencia outras pessoas. A gente está perdendo a capacidade de pensar por si mesmo. Então, isso a gente tem vivido em tempos que é estranho, né? Porque a gente está tendo acesso a mais informação, mas eu estou vendo as pessoas ficando mais inflexíveis. Eu queria entender um pouco mais nesse processo, sabe, Maíra? Sim. Eu fico procurando palestras, discutindo esse problema da contemporaneidade, né? Essa coisa de todo mundo tá ou de um lado ou do outro, e o caminho do meio que não existe, porque tá em cima do muro, não tem personalidade, e aí todo mundo fica assim, bebido, né? Falando. Existe uma ansiedade, né, geral aí, uma ansiedade social, e a gente precisa se apegar. A gente se apega, inclusive, a bandeiras, a ideias, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois dos comerciais.
De volta, 10h24, falando sobre um assunto tão pertinente, tão frequente, comum. Tivemos um bate-papo super gostoso com Rizieri e Fabrício anteriormente. Foi bom, não foi, Eduardo? Pô, foi sensacional. Eu queria estar aí, sabe? Eu queria estar pessoalmente. Infelizmente, eu posso falar, eu fui diagnosticado com Covid agora, com sintomas, então tive que ficar em casa mesmo. Assim. Tô sem sintoma, mas é melhor prevenir, né? Esperar o tempo de convalescência. Inclusive, vou colocar hoje no Instagram ali o tempo que a gente deve ficar em casa, compartilhando ali que a doutora Isa, que é infectologista, me ajudou. Legal. E o Fabrício, ele foi de uma humildade gigante, né, cara? De poder falar, abrir. O cara que ocupa um cargo de gestão importante no Estado hoje, secretário de administração do Estado do Amazonas, né, e falar com tanta humildade da sua ansiedade, procurou ajuda, psicólogo, precisou fazer uso de medicação psiquiátrica, foi com um colega psiquiatra maravilhoso, o Eiber, que eu acho um cara gente finíssimo, incompetente. O quanto que, né, quando eu vejo essas pessoas trazendo, sabe, essa humildade mesmo de falar a respeito de que não é fraqueza, né, todo mundo pode passar por isso. Eu fico ainda mais admirado, sabe? Eu fico ainda mais vibrante. Né? Eu não tenho problema de falar nisso. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu já passei por crise de pânico, então até pego carona nisso aí, né? Já tive depressão, então não tem problema nenhum. Faz parte, somos seres humanos e se um dia vocês quiserem que eu fale abertamente sobre essas experiências, eu não tenho problema nenhum em falar. Que bacana, isso não desqualifica ninguém. Eu fiquei emocionada também com o relato dele e eu tenho certeza que isso vai tocar o coração de muita gente que está precisando. A gente estava falando aqui com um papo no bloco anterior mais filosófico, sociológico, sobre por que as pessoas andam tão ansiosas, por que nós estamos numa cultura aí de intolerância, de inflexibilidade, que é o motivo do adoecimento mental. E aí, isso é pano para manga do medo, não é, Eduardo? Medo do medo. E medo do medo, que o Fabrício citou na entrevista, é o que caracteriza, né, Maíra, a crença da ansiedade, principalmente do pânico. Exato. Do transtorno do pânico. Então, a pessoa experimenta uma crise de ansiedade muito grande, de um medo muito intenso, geralmente uma crença de que ou vai estar infartando, vai estar em risco de morrer, vai ter um AVC ou vai enlouquecer, né? Mas tem muita evidência para isso, a pessoa fica procurando emergências e vai em várias emergências, e sempre com resultados negativos do ponto de vista físico, né? Mas a crença central do transtorno de pânico é isso, a pessoa começa a desenvolver um medo de ter aquele medo novamente. Então eu fico sempre naquela expectativa apreensiva de que potencialmente eu possa ter medo novamente, e aí eu começo a associar os lugares aonde eu tive medo, né, lugares que possam ser minimamente parecidos, então eu já fico com o meu alerta mais intenso, daqui a pouco eu já fico com uma predisposição à ansiedade maior, e daqui a pouco eu desencadeio uma crise e começa todo esse ciclo se retroalimentando. Né? Então, o medo de ter medo realmente é uma crença central nas ansiedades, principalmente no transtorno de pânico. Exato. E, de fato, as pessoas chegam, né, na clínica falando, mas não é frescura, eu realmente sinto, ela é real. E é real, né? É uma experiência real. É uma... Assustador. É assustador. É uma experiência de morte, não é? Eu costumo falar... E assim, que só quem sentiu na pele a dor e o medo do pânico, exato, sabe o que é realmente uma crise de... E assim, existe o transtorno de pânico e existe a crise de pânico, tá? O transtorno de pânico são crises de pânicos recorrentes. Agora, a crise de pânico pode acontecer em outros transtornos, em outras situações, com fobias específicas, por exemplo. Né? A pessoa tem fobia de réptil, né? E aí tem, na fobia de um réptil, crise de pânico. Agora, o transtorno de pânico, que é uma entidade que vem ficando cada vez mais comum, tem uma prevalência bem alta na população, uma prevalência aí, segundo a OMS, de 6 a 8% da população. É altíssimo. E
tenha a certeza, embora os estudos ainda tenham sido feitos, mas alguns já foram publicados, a gente não está em pandemia, Maíra, triplicou aí o número de pessoas tendo crise de pânico. Sim. Triplicou, né? Sim. Triplicou. Agora, vamos pensar também filosoficamente, isso não representa uma atitude evitativa da experiência humana? Será que nós estamos tolerantes a viver as nossas emoções? É claro que o pânico é o absurdo, é o extremo, mas será que isso também não é sinal, né? Se eu estou triste, eu fico com medo, se eu estou com raiva, eu fico triste. Não tem essa experiência? Eu acredito que sim, e na verdade, né, não é uma questão da minha crença, é o que a gente lê, estuda e discute por aí. Né? As pessoas têm ficado cada vez mais distantes de contato das suas emoções. Exato. Então, a pior mentira e a pior negação é para si mesmo. Né? Eu acho que e as pessoas estão tendo dificuldade de nomear as emoções. E isso, gente, tem que ser feito ali de bebezinho, entendeu? Tem que mostrar, não, o que você está sentindo, você está triste, é isso. Você está com medo, você está feliz. Então, assim, as crianças não estão aprendendo a identificar as emoções. Então, nomear as emoções é algo importante. E como a gente está, assim, vivendo épocas de que parece que a gente tem que seguir sempre um padrãozinho, né? E eu sempre bato em cima de mídia social, impressionante, todo programa eu falo isso. Mas parece que a gente tem que seguir sempre esse script, sabe? Isso faz com que a gente anule e negue a si mesmo. Quando você anula e nega a si mesmo, né, você não dá um olhar, um afeto, um direcionamento para as suas emoções, você desconhece. E aí você cai nessa sensação muito grande de aniquilamento quando acontece uma crise de pânico. Né? Que é o extremo não do extremo, mas é um dos pontos do desconhecimento de si mesmo. Né? A gente não consegue tolerar mais estar triste, a gente não consegue tolerar mais alguma frustração, a gente não consegue tolerar mais um não. Às vezes a gente não sabe dizer não, é paradoxal isso, então né, a gente não consegue colocar limite mais nas coisas. E o pânico é isso, é uma sensação da falta de limite de tudo, parece que a gente vai enlouquecer, parece que o nosso céu, a nossa identidade de si mesmo vai ser fragmentada, vai ser explodida, né, e vamos nos perder. Exato. Então, eu acho que faz sentido, tudo isso que a gente vem vivendo, esses valores que a gente vem vivendo, a forma como a gente vem tendo contato com a nossa filosofia de vida ocidental, isso tem sido um pouco desagregador, na verdade. Estamos nos afastando de nós mesmos, né? Essa é a mensagem. Falando sobre evitação, existe uma dificuldade, muitas vezes, do paciente de aceitar um medicamento psicotrópico por conta do medo dos efeitos colaterais, das complicações, inclusive cardíacas, Eduardo. Sim. O que você pode trazer para a gente em relação a isso? Tá, então vamos lá, vamos desconstruir essa crença, então. Porque, assim, gente, primeira coisa que a gente tem que ter noção, tá? A gente não faz medicina baseada no achismo. A gente faz baseado em evidência, baseado em ciência. Então, nós temos estudos, temos protocolos. 95% das medicações usadas na psiquiatria não causam dependência química, tá? Existe um grupo específico de medicações, principalmente de medicações chamadas benzodiazepínicos, onde os mais conhecidos são o Rivotril, o Diazepam, o Frontal, o Lexotan. Essas medicações existem, sim, um risco de, quando não conduzidas de forma adequada, não prescritas por médicos especialistas, feita por conta própria, elas vão ter um risco de desenvolver tolerância e, consequentemente, ao longo do tempo, dependência. Mas isso é uma parte muito pequena da psiquiatria. Né? Como eu falei, 95% das medicações não causam dependência. Agora, sim, a gente tem que sempre, né, monitorar possíveis efeitos colaterais. Podem acontecer os efeitos colaterais, principalmente nas primeiras semanas de adaptação. A gente está mexendo com o neurônio demora muito a responder. Então a gente vai tendo uma neuromodulação, uma adaptação, que pode gerar, dependendo da classe de medicação, um desconforto, uma dor de cabeça leve, uma boca seca, às vezes uma diarreia,
sintomas muito leves e que passam quando a gente trata com outras medicações sintomáticas, né? A maioria das pessoas, passando das primeiras semanas, estabilizam os quadros de efeitos colaterais. Infelizmente, muitas vezes acontece primeiro e faz com que as pessoas acabem desistindo do tratamento. É porque fala, poxa, eu estou fazendo uma medicação que só está me fazendo efeito colateral, não está fazendo efeito benéfico imediato, aí eu chuto o balde, né? Como a gente tem mais, principalmente o ansioso, como ele quer uma resposta imediata, aí isso passa a ser um problema. Então tem que ter muita comunicação com o seu médico, seu psiquiatra, mas é isso. Agora, a gente também controla através de pedido de exames, né, as questões cardiológicas, ganho de peso, né, existem nuances de cada medicação que a gente precisa monitorar. Então, sim, a gente monitora, a gente observa e se preciso for, se tiver tendo muito conveniente, se estiver trouxendo risco, né, a gente muda o tratamento. Né, a medicação ela é um objeto que vem para agregar, ela vem para melhorar a qualidade de vida, não para deteriorar. Agora, a gente precisa, sim, também entender que as mudanças comportamentais, para a gente não ficar colocando a culpa no remédio que me engordou. O remédio não comeu com você, entendeu? O remédio ele tem uma função específica, ele é uma bengala, né? Mas o tratamento global não é só remédio. Salvo em algumas exceções, algumas condições, medicação é fundamental, como esquizofrenia, transtornos psicóticos, por exemplo. Mas a maioria dos transtornos mentais seria muito ineficiente se não tivesse o apoio de uma terapia junto, por exemplo. Exato, exato. Isso é muito complexo, né? O sistema nervoso é muito complexo e como o tratamento psiquiátrico é tão individual, então não tem condição de pegar o remédio que sua mãe está tomando ou que o vizinho está tomando, não dá. E outra coisa também que a gente... É muito comum. É muito comum, né, Eduardo? É muito comum, muito comum. Isso pode ser, nossa, super perigoso. Outra coisa também que é importante falar, e o que o Eduardo está trazendo, é que o tratamento só começa quando entra o medicamento. Então, existe um período de teste, de experimento, se vai funcionar a dosagem, esse medicamento. E sim, pode ser modificado. E é muito importante paciência e confiança no seu profissional, não é, Eduardo? Sim. Exatamente. A gente tem, eu vou citar bem rapidamente, a gente está no intervalo, a gente tem vários estudos, e tem um estudo conhecido na psiquiatria chamado STAR-D, um estudo muito antigo, na verdade. Menos de 30% das pessoas respondem de primeira a medicação para tratamento de depressão, por exemplo, que é o que foca esse estudo. Né? Então, assim, a gente tem que ter paciência. Claro que a gente estuda e procura fenótipos dos pacientes que vão responder a tipos de medicações que a gente acredita que vá linkar com esse paciente, né? Mas é muito moldado pela percepção clínica, mas a medicina, em nenhuma circunstância na psiquiatria, muito menos, não é uma matemática de 1 mais 1 é 2. Né? E essa questão que você falou, que eu achei extremamente importante, poxa, minha vizinha faz uso dessa medicação porque ela ficou bem. Maíra, eu perdi a conta de quantas senhoras e senhores 70, 80, 90 anos fazem uso de medicações tarja preta há 30, 20 anos. 30, 20 anos, tentando calar suas emoções. E pior, essas medicações com o tempo, elas não consolidam a memória. Então, assim, as pessoas ficam rígidas, né? E com o tempo, risco de queda, risco de traumatismo. Então, a gente tem que ter bastante consciência de que a medicação específica para você é feita por um profissional qualificado, tá? Não é pelo vizinho, não é pelo amigo, não é por, sabe? Procura ajuda qualificada. Tá? Não brinca com a tua saúde. Exato, exato. E é confiar no profissional. O profissional, como você falou, não é uma matemática exata, mas também não é um achismo, não é um pragmatismo. Não. Existem estudos, existe protocolo, e é importante que você faça a sua parte, tente controlar o que cabe a você, como o Rizeri falou, mas o que não cabe a você, deixa para o profissional guiar, orientar e direcionar. Então, a gente volta com esse assunto tão interessante, depois dos comerciais.
10h43, estamos de volta aqui no E Agora, Doutor, falando sobre ansiedade. Eduardo, uns estudos mostram que nós já sabemos sobre protocolo de tratamento, nós já entendemos que doenças crônicas que são as mais prevalentes, até por conta da tecnologia, o estilo de vida, a expectativa de vida que aumentou, nós sabemos que a gente precisa mudar comportamento. Mas o que nós vemos também é a dificuldade de mudar comportamento e os profissionais de saúde estão sem saber como orientar os pacientes, porque eles sabem o medicamento, eles sabem o que dizer para o paciente não adere tratamento. O que faz, hein? O que a gente pode falar para o profissional de saúde para apoiar melhor o seu paciente para a autogestão do cuidado? Olha, eu acho que a maior forma, o maior jeito de você mostrar algo para alguém é dando exemplo, né? O que eu quero dizer com isso? A gente estava agora há pouco com o Rizieri. Conheço o Rizieri há muito tempo. E eu até ia mostrar uma foto minha com ele aqui em 2008. Ele estava bem gordinho. E o Rizieri, ele mudou o estilo de vida dele. Ele está, né, completamente diferente. Ele tem um Instagram bem ativo, ele dá bastante dica de saúde. Se você puder seguir lá, o @Rizieri Gomes é bem importante. Ele dá várias dicas e é um cara que dá o exemplo. Inclusive, ele tem alguns vídeos dele lá malhando, mostrando a questão, e filosofando bastante. Isso que eu acho legal do Rizieri, né? Digo que ele era um psicanalista frustrado para fazer cardiologia, né? Mas, assim, a primeira coisa que eu acho que um profissional deve fazer é falar categoricamente aquilo que ele faz de rotina mesmo. Ó, tem que fazer isso. Disso tudo que eu te falei, o que você entende e qual que é a tua dificuldade? A gente tem que entender a nuance de cada paciente, de cada pessoa, né? Tem gente que vai falar, doutor, por exemplo, em pacientes que vão com um nutricionista. Poxa, doutor, me passou uma dieta que não tem condições. Está acima do meu orçamento, né? Então a gente tenta introduzir comportamentos, e sugerem comportamentos gradativos, adaptativos e pequenos. A gente tem metas curtas, metas a médio prazo e metas a longo prazo. Então não adianta a gente numa consulta só despejar que você deve fazer um monte de coisa se a gente não entender a dificuldade individual de cada um. E construir junto com ele, né, e progredir e estimular as mudanças. É como o Rizieri falou também, né? Tem aquela questão da autorresponsabilidade, né? De você... as pessoas querem que você fique saudável, vão ficar felizes por você, mas quem vai se beneficiar disso é só você. É isso. Existem duas metodologias que eu gosto muito e eu faço cursos para os profissionais de saúde e gosto muito de utilizá-las. É o modelo da autoeficácia do Bandura, não é? E também um método chamado da entrevista motivacional. Entrevista motivacional, não é, de um psicólogo da década de 90 que desenvolveu essa metodologia para ajudar pacientes que tinham transtornos por uso de álcool. E é muito importante que o paciente ele se perceba nas suas ambivalências. Ele se ouça no discurso de que eu quero mudar, mas também eu tenho ganhos em não mudar. Eu quero fazer atividade física, mas eu gosto de ficar no sofá, eu não quero sentir dor, eu não quero ser exposta com o meu corpo na academia. Então é importante ouvir essas ambivalências, porque são esses ganhos secundários que precisam ser confrontados, precisam ser repensados, não é? E aí que entra a questão que eu falei há pouco, né? Você tem que entender individualmente cada paciente. Não adianta a gente fazer uma receita de bolo e imprimir para o paciente. Ela faz aqui o que você vai fazer de rotina. A gente tem que entender como é que ele lida com os processos
diversos, né? Muitas vezes, quantas vezes eu escuto isso? Eu não vou para academia porque eu estou muito gordinha, eu tenho vergonha, né? E a gente precisa quebrar isso, e entender que o exercício físico não é igual à academia, existem diversas outras fontes de atividade física. Perfeito. Né? E Maíra, eu acho que é importante também a gente pensar nas profissões, né? A gente sabe que algumas profissões dificultam muito a nossa saúde mental, né? Principalmente os profissionais da saúde, da segurança pública, sofrem impactos bem importantes aí na sua saúde mental, na ansiedade, entrando em burnout e evoluindo para sintomas bem complicados. E se a gente não tiver também uma sensibilidade de gestores, de empresários, né, com os seus funcionários, para mudar um pouco, tentar melhorar um pouco o ambiente de trabalho, a gente vai ter cada vez mais pessoas mais adoecidas e mais difíceis de sair dos quadros, não é verdade? Perfeito, é isso, existe um perfil profissiográfico, né? E é interessante que determinadas profissões pedem determinados perfis de personalidade e a cultura organizacional reforça esse perfil. Então é um ciclo vicioso, né? Não é nada de virtuoso muitas vezes. Então aqui também vai a dica para um gestor entender que investir em saúde mental também é investir em qualidade de vida no trabalho, em produtividade, em menos rotatividade, em menos gastos com licença, que é o que a gente acaba vendo principalmente depois da pandemia ou durante a pandemia, porque nós estamos nela, né? E assim, não precisa ir muito longe. Se você entrar no site da ONU, da OMS, tem estudos que mostram que para cada dólar investido em saúde mental, você retorna 4. Olha só. Olha o investimento que você faz. Você investe na saúde mental dos seus funcionários, seja a nível de gestão governamental ou empresarial, você tem um retorno de 4 dólares. Isso eu acho que isso, para quem pensa só em número e não em pessoas, em sentimentos, isso também já é um grande incentivo para você procurar mudar um pouco a filosofia de trabalho que a gente vem tendo hoje em dia, né? Eu atendo, dá uma pena quando eu atendo assim as pessoas que estão saturadas e ficam contando os dias para se aposentar, sabe, as horas, não aguento mais, me afasta, isso, aquilo, e poxa, né? Eu percebo que realmente não está contribuindo, sabe? São vícios de trabalho, são vícios das pessoas que fazem com que aquele indivíduo ou aqueles indivíduos ficam coletivamente se retroalimentando de forma patológica a doença do outro, uma ansiedade do outro. É uma coisa sádica, na verdade, muitas vezes. Exato, sadomaso, né? Sadomaso. Infelizmente. E ainda mais na atualidade, onde o trabalho exerce um papel tão importante nas nossas vidas, né? E agora, vamos falar com a pessoa que está passando pela ansiedade, que está passando por um problema cardíaco, que está precisando mudar. É hora de mudar. É hora de mudar o comportamento, mas ela não consegue. Ela sempre bota para a listinha do Réveillon, ela sempre bota para segunda-feira. O que você pode dar de dica? Gente, a mudança começa agora. Não é na segunda, não é no mês que vem. É agora. Eu tô ficando ruim. Eu tô prejudicando a minha vida. Expectativa de vida, dependendo da doença cardiovascular, diminui de 15 a 20 anos. Pode você deixar de viver 15, 20 anos. E pior, aquilo que o Gisele falou, você viver os finais da sua vida dependendo totalmente de alguém, como é que você vai, sabe, como é que você vai lidar com esse desapego que a gente tem que ter, e eu já falei isso, o desapego da gente mesmo, o desapego de entender que nós vamos ficando mais vulneráveis. A primeira coisa é pensar em si e procurar buscar conhecimento, buscar ajuda.
Eu acho que não custa nada a gente procurar informações. A gente tem aí acervos incríveis de vídeos bem bacanas, de pessoas, de livros. A gente tem profissionais bem capacitados na nossa cidade aqui, que podem nos ajudar, sabe? Eu acho que fazer uma consulta, uma sessão com psicólogo, com psiquiatra, com alguém que entenda de saúde mental, pode te ajudar a direcionar a mudança, para uma mudança, iniciar o primeiro passo. Mas a mudança ela começa no agora. Não adianta a gente ficar procrastinando, não adianta a gente ficar empurrando, achando que amanhã vai ser diferente, porque se não mudar agora, esquece. Né? Você vai ficar empurrando isso mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 1 quilo, mais 2 quilos, mais 10 quilos, mais 10 milímetros de mercúrio de aumento na pressão, e por aí vai desandando. Então, o processo de mudança é agora. Tá sentindo que tá difícil? Procura ajuda. Sair na rua, caminhar na calçada não custa nada. 10, 15 minutos de caminhada por dia. Deixar um pouco o celular na gaveta à noite, não ficar sendo inundado pelas mensagens de WhatsApp, porque hoje a gente perdeu as barreiras, né? Eu, como médico, principalmente, você também, né, Maíra, como psicóloga, você chega em casa no trabalho e o trabalho não sai de você. Exatamente. Né? Ele vai junto. Então a gente poder se desconectar agora, começar a fazer nenhuma atividade física, por menor que você não dá vontade, vai arrastar corrente. Isso. Primeira semana você vai arrastar corrente. O momento é agora, né, Eduardo? Também de reconhecer que você está tendo ganhos secundários em não mudar. Reconhecer e pensar qual é o limite, até onde você vai nesses hábitos que estão te fazendo mal. É essa mensagem que a gente quer deixar para você. Obrigada por ter acompanhado a gente e assiste no próximo sábado, que vai ser muito bacana. Até a próxima, gente. Bom fim de semana. Até a próxima, pessoal.